Meus queridos irmãos, amigos, vamos começar mais um culto ao Senhor. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E o Senhor é o Deus amoroso, perdoador, e nós estamos aqui para exaltar o nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, de fato damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Calvário prova o grande amor que o Senhor tem por esta humanidade. E nós podemos expressar verdadeiramente a nossa gratidão por tudo aquilo que aconteceu no Calvário, porque ali estava Jesus morrendo por nós pecadores, porque a palavra diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que grande bênção podemos experimentar a salvação em Jesus. Abençoa-nos, Pai, pois é em nome do Santo Filho que nós oramos agora. Amém. Irmãos, nós vamos cantar agora o hineto Grande Senhor, e este hineto ele tem um contracanto feminino, né? Então as irmãs estão em suas casas, façam esse contracanto bonito, como se nós estivéssemos aqui na igreja. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Vamos orar então? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Pai, estamos aqui em sua casa reunidos e unidos, não presencial, mas juntos em pensamento, em amor, em fé. Pedimos que o Senhor nos perdoe de todo e qualquer tipo de pecado, por pensamento, por olhar, por palavras, por gestos, que possamos pecar cada vez menos. Assim, estaremos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Queremos agradecer pela oportunidade de fazer esse culto para a honra e glória do Senhor. Na verdade,
Gostaríamos de ver sua casa cheia, mas com as restrições não é possível. Hoje ainda estamos toda vazia. Nós, os irmãos, cada um em sua casa, com um pensamento aqui, estamos acompanhando esse momento maravilhoso que é adorar a Ti. Nessa adversidade devido ao Covid-19, o Senhor nos mostra como a tecnologia pode auxiliar esses momentos de dor e de sofrimento. Senhor, agradecemos ao pastor Ribeiro, com a sua vontade de conduzir suas ovelhas no caminho da luz, da verdade, que a palavra que vamos ouvir venha de encontro com as nossas necessidades, tanto na matéria como no espírito. E agradecemos ao Senhor pelos irmãos Nelson, Joelton, a irmã Bárbara, que sejam instrumentos sempre em suas mãos, podendo fazer esse culto maravilhoso chegar às nossas casas. Abençoe a eles, Senhor, ao nosso pastor também. Senhor, pedimos pelos nossos governantes, tanto na esfera federal como estadual, municipal, que todas as decisões a serem tomadas sejam com o pensamento em salvar vidas, não para sobressaírem, e também acabem com essa guerra política que só nos faz atrapalhar. Pedimos que o Senhor abençoe aos médicos, enfermeiros, ajudantes, motoristas e todas as pessoas que estão à frente desse trabalho, arriscando a sua própria vida. Aproveitando, pedimos uma bênção para a nossa cidade de Mairiporã e toda a sua população. Pai querido, não importa o tamanho do problema, sei que o Senhor vai à frente e nos livra de toda e qualquer adversidade. Senhor, abençoe nossa igreja, nossa casa, nossa família, nossos irmãos em fé em Cristo, os irmãos que estão afastados, os missionários, o Paulo Vitor, Pedro e outros membros da nossa igreja, os nossos idosos também, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado por tudo que o Senhor irá fazer. Vamos lembrar sempre, Senhor, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor está diante de vocês. Ele estará sempre com vocês. Não se deixará, nem os abandonará. Deuteronômio 31:8. Assim oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
Olá, queridos irmãos, amigos, conhecidos que nos assistem. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e para isso convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, agradecemos pelos ensinos da palavra do Senhor e aqui temos agora esta parábola contada pelo Senhor Jesus e que através deste texto que foi lido, no qual meditaremos, que o Senhor possa falar aos nossos corações, aos corações daqueles que nos assistem agora. Assim nós oramos, ó Deus, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, amigos, nós vamos meditar sobre as concepções sobre Deus e o ser humano na parábola do fariseu e o publicano. As concepções sobre Deus e o ser humano na parábola do fariseu e do publicano. Como nós dissemos, esse texto aqui é uma parábola, e só para lembrar aos irmãos e amigos, uma parábola é uma comparação, um paralelo, uma narração curta para ensinar uma verdade moral ou espiritual. É uma pequena história que Jesus contava para que as pessoas pudessem entender uma verdade espiritual mais profunda. E é interessante que estas parábolas eram tiradas ou baseadas em situações da vida comum das pessoas, exatamente para que elas pudessem entender aquilo que Jesus estava ensinando. Neste caso aqui, nós temos a parábola do fariseu e o publicano. São 2 homens que vão ao templo, que sobem até o templo para orarem a Deus. Este primeiro deles, que é o fariseu, e só para vocês poderem se situar, os fariseus eram uma seita de judeus, uma seita religiosa, e eles gostavam de enfatizar as suas ações exteriores. Eles gostavam que as pessoas vissem os seus comportamentos, as suas atitudes, porque assim eles receberiam os elogios das pessoas. Então era como que eles quisessem ser vitrines, um referencial de vida religiosa e espiritual para os demais. Então o fariseu é, então, uma seita, ou os fariseus são uma seita dos judeus. Fariseu significa separado. O outro homem que aparece nessa parábola aí é o publicano. O publicano era um coletor de impostos, era um fiscal, ele trabalhava para o governo romano, arrecadando dinheiro para este governo.
Por isso que os judeus não gostavam dos publicanos, porque eram judeus cobrando impostos dos próprios judeus para um governo inimigo, para um governo romano que os mantinha escravizados. E assim os publicanos eram odiados por todos, eram tidos como pessoas desonestas, porque nesse cobrar de impostos, muitos publicanos costumavam roubar dinheiro do governo romano, às vezes extorquiam pessoas, enfim, eles não eram muito bem vistos pelos judeus. E aqui nós temos nesta parábola, se vocês olharem aí no versículo 9, que Lucas já diz o objetivo para o qual o Senhor Jesus conta essa parábola. Diz assim no verso 9: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Perceberam? Lucas, já no começo da parábola, ele diz o porquê de Jesus estar contando esta parábola. Porque havia pessoas, e aqui a ênfase é exatamente nos fariseus, porque eram muito religiosos, achavam-se mais justos, melhores que os outros, e aí o Senhor Jesus vai contar isto para atingir o coração e a consciência dos fariseus. Como disse, a gente vai pensar então nessas concepções sobre Deus e sobre o ser humano que estão presentes aqui neste texto. Essas ideias ou esses pensamentos, essas percepções que as pessoas têm a respeito de Deus. E nós vamos olhar para estas concepções à luz das ações ou do comportamento do fariseu e à luz também do comportamento do publicano. Como é que o fariseu via Deus, via a si mesmo, via os outros, e como é que o publicano via Deus e via a si mesmo? Então aí nós vamos pensar na primeira concepção, que é a concepção errada que o fariseu tinha a respeito de Deus. Só convido você mais uma vez a olhar os versos 10 e 11. O Senhor Jesus diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Os irmãos e amigos estão percebendo que este fariseu, este religioso, em geral os fariseus eram pessoas muito religiosas, ele chega diante de Deus porque ele vai orar. Vocês percebam aqui que são 2 homens com o mesmo propósito de orar, se dirigem ao templo e ali se colocam diante de Deus. E aqui diz que o fariseu, ele posto em pé, era um costume orar em pé, aqui diz que orava de si para si mesmo. Na verdade, ele nem estava orando a Deus. Deus não ouviu sua oração. Ele orava para si mesmo. E aqui diz: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele começa então a citar as suas próprias qualidades, como que querendo negociar com Deus. Olha a ideia que ele tinha de Deus: eu vou orar a Deus, eu me coloco diante de Deus e vou expor a Deus as virtudes que eu tenho para que Deus possa me aceitar. Essa era a ideia que este fariseu tinha de Deus. Ele queria, ao descrever-se diante de Deus, ele queria como que impressionar Deus, encantar Deus, como que querendo convencer Deus da sua bondade, de tantas qualidades que ele tinha. Vejam que ele tinha uma visão errada, uma concepção errada a respeito de Deus. Ele não tinha a convicção da onisciência de Deus, de que Deus era conhecedor da sua vida, do seu coração, das coisas que ele fazia.
E assim, este homem se expõe diante de Deus, como que querendo impressionar Deus. Ó Deus, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Ele achava que convenceria Deus a aceitá-lo por causa destas virtudes que ele dizia possuir. Então este homem tinha uma concepção errada a respeito de quem era Deus, de como Deus agia. Mas não temos apenas esta concepção, há uma outra concepção aí. Se vocês olharem aí nos versos 11 e 12 novamente, há uma parte que diz assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. E o finalzinho do verso 11 diz assim: nem ainda como este publicano. A segunda concepção que nós temos aqui, irmãos e amigos, é a concepção errada que o fariseu tinha a respeito de si mesmo. Ele se achava essa pessoa boa, perfeita, e começa a gabar-se diante de Deus, e ele se compara com os demais homens. Ele diz: Deus, olha, eu dou graças porque não sou como os demais homens. Eu sou uma pessoa boa. E na verdade este fariseu, ele estava não adorando a Deus, mas estava adorando a si mesmo. Quando ele se coloca como uma pessoa perfeita, maravilhosa, a qual o Senhor Deus deveria aceitá-lo, ele está, na verdade, se promovendo diante de Deus. E não era essa a atitude que Deus queria. Mas este homem tinha, então, essa concepção errada a respeito de si mesmo. Ele não conseguia enxergar a sua natureza pecaminosa, a maldade do seu coração. E passa a falar com Deus, a orar a Deus, expondo apenas as coisas positivas, as virtudes que ele achava que tinha. E ele vai mostrando aí diante de Deus os seus esforços pessoais, não é? A sua vida religiosa, jejum 2 vezes por semana. O judeu tinha o dever de, pelo menos, jejuar 1 vez durante o ano. Esse fariseu, se mostrando uma pessoa tão religiosa, tão dedicada, ele diz para Deus: Deus, olha quem eu sou. Eu jejuo 2 vezes por semana. E ainda dou o dízimo de tudo quanto possuo. De todos os bens que tenho, eu dou o dízimo. E assim a gente percebe a ideia que esse homem tinha de si mesmo, achando-se uma pessoa perfeita, não pecadora. Os outros poderiam não prestar, ele prestava. E infelizmente, este homem perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus, tentou se promover, achava que podia ser aceito por Deus em função de ser uma pessoa boa. E não vou dizer que ele estava mentindo, realmente ele poderia não roubar, ele poderia não ser uma pessoa injusta, poderia não ser um homem adúltero, coisas boas, ninguém está condenando o fato de ele ser assim. O problema é que ele se orgulhava disto, se orgulhava pelo fato de não roubar, não ser injusto, não ser adúltero, e tenta apresentar isso a Deus como uma vantagem, para que o Senhor Deus pudesse aceitá-lo. A terceira concepção que nós podemos tirar aqui, irmãos e amigos, deste texto, é a concepção errada que o fariseu tinha a respeito das outras pessoas. Se vocês olharem aí o finalzinho, quando ele diz, não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano, veja como ele enxergava os outros. Os outros não prestam, eu presto, eu sou o melhor. Eu lembro que, em certa ocasião, estava com uma criança de uns 6, 7 anos e havia um terreno baldio, assim perto da gente, um mato. Eu peguei aquele menino de uns 6, 7 anos, coloquei nos braços e comecei a balançá-lo.
E teve uma hora que eu falei assim para ele: eu vou te jogar no mato. E o mato estava bem ali. Claro, eu só estava brincando, tá? Então eu balançava e falei: eu vou te jogar no mato. Ele olhou para mim assustado: não, pastor, não me joga no mato não, porque eu presto. E assim é o ser humano diante de Deus. Ele acha que ele presta, ele acha que é alguma coisa. E é por isso que muitas pessoas não têm se aproximado de Deus, porque acham que prestam. E este fariseu achava que prestava, que ele era melhor que as outras pessoas. Olha a ideia errada que ele tinha, a concepção errada que ele tinha a respeito das outras pessoas. Eu sou o bom, eu sou o cara. E estava equivocado. Mas vamos aí ao verso 13. Diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Qual era a visão, a concepção que este publicano tinha a respeito de Deus? E olha que este publicano nem era uma pessoa tão religiosa como o fariseu, mas ele se achega diante de Deus, olhando para Deus como um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, um Deus que estava pronto a perdoá-lo. Essa era a visão que ele tinha de Deus. Um Deus que poderia atendê-lo na sua oração, na sua humilhação diante dele. E ele então diz: ó Deus, ser propício a mim, pecador, ser favorável a mim, pecador, tenha piedade de mim, me perdoa. A visão, a concepção que este fariseu tinha aqui de Deus é desse Deus que estava pronto a usar de misericórdia para com ele. Há um trecho da palavra de Deus, e eu gosto muito deste verso de Miqueias, capítulo 7, o verso 18, que diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Grave bem isto: o Senhor tem prazer na misericórdia. E este publicano está aqui diante de Deus, clamando por misericórdia. Ó Deus, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Mas também, amados, não é apenas esta concepção correta que o publicano tinha, mas o publicano também tinha a concepção correta a respeito de si mesmo. Quando ele se chega diante de Deus, aqui diz que ele, estando em pé, como era costume orar, longe, ele procura um lugar afastado, diz que não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. A gente percebe que este publicano, ele não chega se justificando diante de Deus. Ó Deus, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Este publicano não diz nada de positivo a respeito de si mesmo, não conta as suas boas obras, que jejuava, que dava o dízimo. Em nenhum momento ele exalta alguma de suas virtudes. E ele bate no peito para mostrar a sua indignidade, aquele sentimento de um ser miserável, um miserável pecador diante de Deus. Ele tinha consciência da enormidade dos seus pecados diante de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele se humilha diante de Deus. Esta é a concepção que ele tinha a respeito de si mesmo. E eu acho interessante que ele não acusa ninguém, não sou como os demais homens, ele não disse isso. Ele não disse: eu não sou como aquele outro ali. Pelo contrário, ele acusa a si mesmo: Deus, eu sou pecador. E assim, amados, pensando nestas concepções que nós falamos aqui sobre Deus e sobre o ser humano,
presentes aqui na parábola do fariseu e do publicano, nós podemos tirar lições para a gente. Nós vimos aí a concepção errada que o fariseu tinha a respeito de Deus, a concepção errada que o fariseu tinha a respeito de si mesmo, a concepção errada que o fariseu tinha a respeito das outras pessoas, e vimos finalmente a concepção correta que o publicano tinha a respeito de Deus e também de si mesmo. Mas quais seriam então as lições que nós poderíamos aprender daqui? Volte os seus olhos aí para o verso 14 para fecharmos aqui esta história, esta narrativa. O Senhor Jesus diz: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele publicano voltou para casa justificado, declarado justo por Deus, porque se humilhou, reconheceu a sua pecaminosidade, a sua maldade, a sua miséria, a sua corrupção espiritual, moral. O fariseu que voltou para casa achando que estava tudo bem, mas não estava. Deus não ouviu a oração dele. Deus não o aceitou. E este publicano volta para casa com o coração em paz, volta abençoado, volta leve, porque pôde experimentar do perdão de Deus. Se humilhou na presença de Deus e volta agora exaltado diante de Deus. Volta leve, volta triunfante. Deus me perdoou. Enquanto isso não aconteceu com o fariseu. Mas então, pensando, amados, em algumas lições que podemos tirar daqui para a gente. Eu diria que a primeira lição, ou a primeira aplicação que podemos tirar aqui para nós, é que nós precisamos realmente conhecer quem é Deus. O Deus que é misericordioso, o Deus que é santo, o Deus que é poderoso. E nós podemos fazê-lo através do estudo da palavra de Deus, na convivência com Deus, num relacionamento pessoal, vivo com Deus. Não estamos falando de religião, como o fariseu vivia a vida religiosa dele. Não estamos falando disso. Estamos falando de um relacionamento pessoal, vivo com Deus. Infelizmente, muitos têm vivido uma vida assim, uma vida religiosa, mecânica, como o fariseu. A oração dele era uma oração mecânica, fria. O que ele fazia, não fazia de coração, não fazia para Deus, mas fazia para se aparecer diante das pessoas e diante de Deus. Então a gente precisa realmente procurar conhecer Deus através da sua palavra, em experiências pessoais com Deus. Também podemos pensar aqui, amados, sobre a questão da nossa adoração. Este fariseu, quando chega diante de Deus para orar, para prestar esse culto a Deus, ele o faz e achando que tudo estava bem. Mas na verdade aquela adoração não chegou a Deus, não chegou à presença de Deus. O que aconteceu com ele é o que aconteceu com os demais judeus, e vou pedir a você, se puder, abrir a palavra do Senhor em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, o verso 6. Evangelho de Marcos, capítulo 7, o verso 6 diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isto acontecia com muitos judeus, acontecia com os fariseus. Prestavam cultos a Deus na sinagoga, prestavam cultos a Deus no templo, mas o coração deles não estava ali. E nós precisamos lembrar disso. Eu vou ao culto ou vou prestar um culto? É bom que lembremos disto, amados. Também podemos pensar aqui sobre o perigo de ostentarmos a nossa espiritualidade. Os fariseus queriam mostrar para as pessoas que eles eram pessoas consagradas, dedicadas a Deus, obedientes. E nós não precisamos fazer propaganda da nossa vida espiritual. O nosso relacionamento com Deus há de fazer com que as pessoas percebam que nós somos pessoas crentes em Jesus Cristo,
As pessoas vão perceber que nós somos pessoas que andamos com Deus, que temos um relacionamento pessoal com o Senhor. Não precisamos expor-nos nos cantos das praças, como faziam os fariseus, para que as pessoas pudessem vê-los orando, ou jejuando, ou dando uma esmola. Não precisamos disto. Também, amados, a gente precisa tomar o cuidado para não apontar o pecado dos outros e omitirmos os nossos próprios pecados. Este fariseu, ele dizia, que não era como os demais homens. Olha, os outros são ladrões, os outros são adúlteros, injustos. Ele apontando o pecado dos outros, mas em nenhum momento ele aponta o seu próprio pecado. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Claro que a gente pode ajudar um irmão que precise, que esteja passando uma dificuldade, uma tentação, ou mesmo esteja vivendo errado à luz da palavra de Deus, podemos ajudá-lo, mas com mansidão, com humildade. Este fariseu aqui, ao olhar para o publicano, disse: não sou nem ainda como este publicano. Achando que aquele publicano pudesse ser um homem desonesto, um ladrão, um miserável, enfim. Julgou o publicano pela aparência dele. É um publicano, é um miserável, é um terrível pecador. Ele nem sequer sabia que Deus estava ouvindo a oração do publicano e não a sua. Na verdade, amados, o ser humano costuma olhar muito para a aparência, e é um risco que nós corremos de julgar as pessoas pela aparência. Mas eu convido você a abrir a palavra de Deus naquilo que está lá em 1 de Samuel, capítulo 16, o verso 7, que diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E ainda bem, amados, porque Deus vê o coração. Naquela hora Deus estava vendo o coração do publicano e estava vendo o coração do fariseu. E Deus aceitou a oração do publicano. Deus vê o coração. E esse risco que nós corremos de julgar pela aparência, seria bom que julgássemos, e isso é bíblico, julgássemos a nós mesmos primeiro, para depois então julgar os outros à luz da palavra de Deus. Também é importante, amados, que façamos uma avaliação cuidadosa de nós mesmos. Este fariseu, na sua ótica, na sua avaliação pessoal, ele se achava uma pessoa maravilhosa, íntegra, um homem espiritual, um erro de avaliação. E nós temos que pedir a Deus sabedoria para nos avaliarmos com justiça à luz da palavra de Deus. E mais que isso, podermos olhar para a palavra de Deus e pedir a ajuda de Deus. Ó Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno, como disse Davi lá no Salmo 139, os versos 23 e 24. Mas acima de tudo, amados, nós precisamos nos aproximar de Deus com aquele coração pequeno, como o coração do publicano. Este homem chega diante de Deus, a oração dele é curta, é simples: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A oração dele foi uma frase só: tem misericórdia de mim, pecador. E quando a gente olha para a palavra, amados, de Deus, aquilo que Davi diz lá no Salmo 51, verso 17, convido você a abrir no Salmo 51, verso 17, que diz, Davi fala isso: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. O fariseu chegou diante de Deus com um coração orgulhoso, chegou gabando de si mesmo, enquanto que o publicano se chega diante de Deus humilhado, quebrantado, suplicando misericórdia, suplicando perdão. E é isso que Davi diz aqui, que um sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de um coração contrito, de um coração quebrantado. Ainda o texto de Isaías, convido você a abrir também Isaías 57, o versículo 15, que diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo:
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É esse coração que eu preciso, é desse coração que você precisa. Um coração quebrantado, um coração compungido, humilhado na presença de Deus. Nada de exaltação diante do Senhor, simplesmente nos curvarmos diante dele e dizer: ó Deus, eu sou um grande pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor. E eu e você somos grandes pecadores. E precisamos ter essa atitude aqui do publicano. Chegarmos diante de Deus: Senhor, me perdoa, eu errei. Eu sou um grande pecador diante do Senhor. Também quero dizer para você que está me ouvindo e que não creu em Jesus ainda, você também é um pecador. Assim como eu sou um pecador, aqueles que já creram em Jesus são pecadores, mas foram salvos e perdoados. Você é um pecador que não foi salvo ainda. Precisa arrepender-se dos seus pecados, precisa humilhar-se diante de Deus, como fez o publicano, chegar diante do Senhor e dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Clamar por perdão, clamar por salvação. Eu vou deixar um trecho aqui da palavra de Deus que está lá em Tiago, capítulo 4, versos 8 a 10. Se você também puder abrir aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, versos 8 a 10, e vamos encerrar com estes versos. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. É disto que eu preciso, é disto que você precisa. Humilharmos-nos diante do Senhor, para que no tempo dele venha a exaltação. Exaltação de Deus, não dos homens. Mas para isso precisamos deste coração pequeno, humilde, quebrantado, como foi a do publicano. Assim, queridos irmãos e amigos, qual é a visão que você tem de Deus? Você acha que pode negociar com Deus? Eu não mato, eu não roubo, não desejo mal para ninguém. Quantas pessoas têm uma visão errada de Deus, achando que podem negociar com Deus e que Deus deve salvá-las ou aceitá-las, porque são pessoas boas, honestas, direitas. Não podemos agir assim, estaremos imitando o fariseu, mas precisamos sim da atitude do publicano, simplesmente dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. É disto que eu preciso, é disto que você precisa. Que Deus nos abençoe. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Oremos. Pai Santo e Pai amado, Senhor Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um culto que prestamos em Teu nome. Somos gratos ao Senhor por tantas bênçãos já derramadas e que ainda há de derramar sobre nossas vidas, no quais nós não merecemos, ó Deus. O Senhor bem conhece as nossas vidas e sabe, ó Pai, onde nós temos a melhorar com o Senhor. Então, que a mensagem que ouvimos
o nosso testemunho, o aprendizado da Tua palavra seja constante, pois precisamos. Nós carecemos da Tua graça, nós carecemos da Tua misericórdia sobre nossas vidas dia após dia. Seja abençoado a nossa semana, ó Pai. Tire de nós todo o medo, todo o temor e nos faça confiar no Senhor, pois sabemos que há um céu muito lindo nos esperando por presente do Senhor, ó Pai. E essa esperança que nós temos é real, é uma esperança verdadeira. Seja nos abençoando, abençoe a vida de cada um de nós. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Boa semana, irmãos. Assim encerramos nosso culto.